Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o Congresso de Viena e os seus desdobramentos, para que possamos pensar o século XIX e as revoluções liberais que vai dar como contrapartida lá no século XX a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu irei falar para vocês o que foi esse momento dentro da história. Primeiro momento, pessoal, o Congresso de Viena, ele vai marcar ali pós o que nós conhecemos como as Guerras Napoleônicas. Esse momento que, após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume a França e a partir desse momento ele faz algumas coisas que nós conhecemos como as Guerras Napoleônicas. As consequências das Guerras Napoleônicas, nós temos o desdobramento e a modificação do mapa europeu, uma vez que Napoleão Bonaparte ele consegue dominar grande parte da Europa, perdendo, ali no seu término final ali através do Império Russo. E aí o que nós temos ali no final das Guerras Napoleônicas? A formação do Congresso de Viena para reestruturar o que nós conhecemos como absolutismo, uma vez que Napoleão Bonaparte tenta derrubar este absolutismo. E os grandes vitoriosos, desse momento que Napoleão Bonaparte ele derruba, nós temos a Áustria, a Rússia, a Prússia, a Inglaterra e em certa medida também a França, que vai se restabelecer a coroa francesa antes de Napoleão Bonaparte, ali através do Luís XVIII, o irmão do Luís XVI, aquele lá que perdeu a cabeça. O Congresso de Viena tem esse como inicial pontapé, a reestruturação do que nós conhecemos como o fim das guerras napoleônicas. A partir disso, pessoal, foi elaborado algumas características para nós imaginarmos esse Congresso de Viena em 3 pontos principais. O ponto do equilíbrio, esse era o primeiro ponto, uma vez que a Europa ela andava extremamente desequilibrada através dessa pós-guerra. Nós temos o ponto da reestruturação, que isso é muito importante, e o ponto também das retomadas dos territórios que foram conquistados antes da retomada dos territórios para determinados povos que foram tomados antes das guerras napoleônicas. Esse ponto é muito importante. Primeiro, nós devemos destacar o quê? Que temos como principal a ideia do equilíbrio. Por que o equilíbrio, pessoal? Vamos imaginar que todas as guerras elas vão causar um desequilíbrio gigantesco. As potências europeias, naquele contexto do absolutismo, eles entraram em decadência. Napoleão, com seu exército extremamente forte, ele consegue desequilibrar os territórios, muda a geografia, então precisa reestruturar novamente esse absolutismo, reestruturar novamente ali no século XVIII, o que nós conhecemos como essa formação desse absolutismo. E o principal também, era o quê, que o Congresso ele deveria intervir também em algumas revoluções liberais, uma vez que a Revolução Francesa tem como principal característica essa mudança na mentalidade, tanto francesa como em parte da Europa. Eu vou já trazer para vocês o que esses aspectos, pessoal. E claro, nem toda as potências que participaram do Congresso de Viena, elas se agradaram. Por exemplo, em parte a Inglaterra, ela não se sentiu satisfeito com a formação do Congresso de Viena, uma vez que nós temos como algumas colônias essa ideia de autodeterminação dos povos sendo elaborada, e isso não curtia muito bem para a Inglaterra. Tivemos também a formação da Santa Aliança. O que foi a Santa Aliança? A Áustria, a Prússia e a Rússia, em certa medida, uma união militar, e caso ocorrer algum processo de invasão em qualquer um desses territórios, eles poderiam se unificar, juntar as forças e partir em defesa do próprio território. Isso é muito importante para lá na frente a gente pensar também a Primeira Guerra Mundial. Outro ponto que foi definido também dentro do Congresso de Viena, pessoal, é o quê? É que os territórios anteriores a 1892, ali no contexto da Revolução
antes da Revolução Francesa, não poderia dar territórios a mais para essas determinadas nações. Elas deveriam se constituir os seus próprios territórios. Isso era muito importante para a gente o quê, né? Não ocorrer guerras novamente. Além disso, pessoal, nós temos algumas estratégias para a reestruturação desse absolutismo. Obviamente, a Europa no século XIX, ela já está vivendo um outro contexto. Então, do ponto de vista da reestruturação absolutista, ela não deu muito certo, ela foi extremamente fracassada desde o início. E quais são essas características, né? Primeiramente, tenta colocar a revolução como um ponto de vista como se fosse só uma revolta, né? Tentar diminuir o processo revolucionário que culminou, né, a chegada, né, do mundo contemporâneo, pensando a história, como ela se estrutura atualmente, né, como a gente divide, né, a história, né, mas a formação da França, tentar colocá-la como se fosse algo supérfluo, mas do ponto de vista da mentalidade da população, do ponto de vista da mentalidade da Europa no século XIX, ela vai modificar estruturalmente. Então isso fez com que não desse muito certo esse primeiro passo do Congresso de Viena, já que a Revolução Francesa ela causa em parte na sociedade, né, especialmente ali na burguesia, a ideia de cidadania, a ideia de nacionalidade. Esses pontos foram fundamentais para que o seu absolutismo ele não pudesse reestruturar dentro da Europa no século XIX. Isso vai culminar, né, ao longo do século XIX, várias revoltas, várias rebeliões, como a Comuna de Paris, e vários processos dentro do contexto do liberalismo. Isso é um ponto muito importante. Uma vez também, pessoal, que o que, né? Temos a chegada da Constituição. A ideia de cidadão é os seus direitos e deveres que estão sendo redigidos dentro de uma Constituição, uma limitação dos poderes, né? Daquele monarca, os poderes daquele, ou então, né, atual líder. E isso faz com que traz as garantias, certo? O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, a liberdade de expressão. Esses lemas, né, esse legado da Revolução Francesa, ele vai ser alastrado pela Europa, em certa medida aquela ideia do absolutismo, dessa ideia do rei lá, de Jean-Jacques Bossuet, né, do rei todo-poderoso, da legitimidade do rei, né, ou do Leviatã lá do Thomas Hobbes, já não tem mais sustentabilidade na materialidade do século XIX. O século XIX é um século de grandes efervescências políticas. É o século do socialismo, aquele socialismo utópico, né, propagado pelo Marx, mas a ideia do liberalismo é o surgimento de novas ideologias políticas. O liberalismo ele constitui como? A ideia de um estado mínimo de maior liberdade econômica. Então isso faz com que o absolutismo ele comece o quê? Entrar em decadência, começa a entrar em ruminação dentro daquele contexto, né, do século XIX. Um outro ponto principal, pessoal, é o nacionalismo, o surgimento das ideias nacionais, o surgimento dos estados nacionais enquanto instituições. Nós temos mais para frente a formação da Itália, mais para frente a formação da Alemanha e, claro, né, combinando lá na frente na Primeira Guerra Mundial, já que eles entram nesse imperialismo de forma tardia, e ali após a Guerra Franco-Prussiana, nós temos a formação da Alemanha, então eles querem cada vez mais, né, o chamado Segundo Reich, querem cada vez mais tomarem território, assim como a Itália, a lá do Giuseppe, por aí vai. Então a gente tem que entender desse ponto de vista. Além disso, pessoal, a ideia do nacionalismo, ele surge como uma alternativa de quê, né? De uma ideia de nação. O que me faz eu, que estou aqui no Rio de Janeiro, sou carioca, né? Você que talvez, vamos supor que vocês estejam aí no Rio Grande do Sul, o que me faz ser idêntico a você é a língua, é a história, é a nacionalidade. Isso é uma ideia de nacionalismo. É o que nós falamos que é um bem comum. O que é igual para mim é igual para você. O que não se torna igual através do nosso sangue, nosso laço sanguíneo, mas sim dentro dessa ideia de pátria, dentro dessa ideia de nação, para criar uma coesão dentro da sociedade. E claro, lembrando que naquele contexto, a ideia do Estado Nacional, a ideia de um exército próprio, fronteiras definidas, isso era extremamente importante para a gente pensar o século XIX, né? Já que o Estado Nacional que é formado, ele tem uma hegemonia política e ele é forte dentro desse contexto. O contexto do Congresso de Viena, como eu falei para vocês, é um contexto que vai elaborar também várias efervescências
militares. Nós temos ali a Grécia, né, e também o Império Turco-Otomano, lembrando que o Império Turco-Otomano em 1473 ele acaba com a Grécia, né, já que ele domina e em sua maioria são islâmicos e o grego, a maioria são católicos. Nós temos lá na frente uma guerra muito sangrenta e nós temos a formação da Grécia enquanto país, enquanto Estado nacional. Olha como é que esse Congresso de Viena, né, ele tentou reestruturar, mas ele foi do ponto de vista muito falho. E aí, pessoal, além disso, nós temos em Portugal, nós não podemos esquecer que a Revolução Liberal do Porto, de 1820, lá em Portugal, né, como Dom João estava aqui no Brasil, fez com que ele retornasse para, para Portugal através porque estava ocorrendo uma revolução ali dentro de Portugal. Então, essas ideologias liberais que elas vão sendo fomentadas pós Congresso de Viena é muito marcante para a gente entender esse desenho do mapa, tanto europeu, tanto da ideologia, para a gente imaginar o século XIX. O Congresso de Viena ele é extremamente especial no século XIX. E claro, né, como eu falei para vocês, a Revolução Francesa ela vai culminar essa formação desse novo mapa ideológico e político, beleza? Pensar o Congresso de Viena também é pensar as suas consequências. Nós não podemos deixar de destacar, nem vou fazer aqui um vídeo próprio, né? Mais para frente a Comuna de Paris, o governo francês, né, de Napoleão III, né, que nós saímos do Império, entramos numa república, sai da república através de um plebiscito, volta no Império, depois sai do Império na Guerra Franco-Prussiana, restabelece a república, e aí a república não dá muito certo, e aí os trabalhadores tomam o poder e nós temos a formação da Comuna de Paris como o primeiro governo socialista da história, a primeira experiência, né, socialista da história em certa medida, né, e pensar essa mundo geopolítico, né, essa escrita também, né, formulada ali pelo Karl Marx. Beleza? Espero que tenham entendido, é um vídeo bem breve, bem rápido, é um vídeo bem introdutório para imaginar o século XIX e irei dar uma sequência de outros vídeos para completar o que nós falamos agora. Beleza? Curtem o vídeo, compartilhem, manda pros cria, manda pras cria. É nóis.